Quero convidar a todos para abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis. Já está ali. Livro de Gênesis, nós vamos ler 2 versículos no capítulo 47. Gênesis 47, 18 e 19. Vamos ler todos juntos esse texto da palavra de Deus. Gênesis 47, 18 e 19. Leiamos. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Senhor, mais uma vez nós dirigimos a Ti a nossa voz súplice, rogando a Tua bênção para que os nossos corações compreendam a mensagem da Tua palavra. Mensagem que o Senhor já me deu, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que me use como instrumento Teu para transmiti-la com fidelidade. O Senhor sabe que eu não passo de barro, de vaso de barro, mas também sabemos pela Tua palavra que vasos de barro podem ser feitos vasos de honra pelas Tuas mãos e para a Tua glória. Por isso, ó Deus, fala conosco, ministra ao coração de cada um de nós, que esta palavra venha trazer lenitivo para aquela alma aflita, venha trazer alimento para o coração faminto, água que sacia a sede para o coração sedento, Deus. Que esta palavra seja para nós alimento, seja também desafio para tornar-nos servos melhores na Tua presença e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor querido. Trouxe alguns poucos slides só para a parte introdutória. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Uma regra de 3 simples aí, né, para quem gosta de matemática. Quanto custa um pãozinho? Eu fiz uns cálculos assim, pegando preços médios, né, e achei ali um preço médio de R$40 o quilo do pão francês. O pãozinho francês, por lei, ele tem que ter 50 gramas. Então, se você for comprar pão francês, na unidade, ele tem que ter 50 gramas. É o peso padrão do pãozinho francês. Se for por quilo, aí não. Aí pode ser o peso que for, porque você vai comprar por quilo, né? Não é pela unidade. Mas por unidade, o pãozinho francês tem que ter 50 gramas. Eu coloquei ali, então, uma regra de 3 simples. Um quilo de pão custa R$40. Quanto custarão, então, 50 gramas? Um pãozinho, um pão francês. Fazendo os cálculos, né? Se eu não fugir da aula de matemática, se eu não pulei o muro da escola naquele dia da aula de matemática, então o nosso X ali vai ser igual a R$40 vezes 50 gramas, dividido por 1.000 gramas. Então, temos R$2.000 divididos por 1.000 gramas, temos que um pãozinho francês custa R$2. O pãozinho está aí, em média, R$2. Você vai encontrar mais barato, mais caro, mas, em média, um pãozinho francês custa R$2. Por que será que estamos falando sobre isso, né? O que tem a ver o pãozinho francês, o preço do pãozinho francês? A cidade de Belém, onde nasceu Jesus, era chamada, antes de ser Belém, era chamada de Efrata, ou, em algumas traduções, Éfrata, cujo significado é terra de fartura. Então, Belém já era vista como uma terra de fartura, mas depois ela teve o nome mudado de Éfrata, ou Efrata, para Belém. E o significado de Belém é muito interessante para nós, porque a palavra Belém ela é composta, é uma palavra composta no hebraico, é Bethlehem, que significa casa do pão. E se a gente lembrar bem,
a casa do pão foi a casa onde nasceu o pão da vida. Nós lemos, eu mandei um texto, pedi para o Geraldo incluir na liturgia, e a Ana Josina fez a leitura aqui conosco. Nós lemos aí de forma alternada o texto de João 6, e vimos Jesus falando, especialmente João 6, 35, né? Eu sou o pão da vida. O pão da vida nasceu na casa do pão. Parece lógico, né? O pão nasce na casa do pão. Então, o pão da vida nasceu na casa do pão. Efrata, terra frutífera, lá em Miqueias 5:2, e a casa do pão, onde nasceu o pão da vida, João 6:35. E o texto que nós lemos é um texto que fala sobre José. O contexto desse texto é muito conhecido nosso, porque basicamente todos nós conhecemos a história de José, aquele filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, por causa da inveja que eles tinham dele, foi levado para o Egito, e no Egito ele sofreu as agruras que sofreu, primeiro na casa de Potifar, depois na cadeia, e mesmo tendo revelado o sonho do padeiro-chefe, do copeiro-chefe, o padeiro-chefe foi morto, como José havia interpretado o sonho dele, e o copeiro-chefe foi restituído e reconduzido ao cargo, ao alto cargo que ocupava na corte de Faraó, mas esqueceu-se de José. Somente muito tempo depois é que ocorreu aquele evento do sonho de Faraó, e então o copeiro-chefe lembrou-se da forma como José o tratou na cadeia, da forma como José interpretou o sonho dele, e então disse a Faraó sobre José. Faraó mandou chamar José. José foi levado à presença de Faraó, interpretou o sonho de Faraó e foi tido como a pessoa apta para realizar o grande trabalho de provisionar o Egito para os 7 anos das chamadas vacas magras ou das espigas mirradas. Então, como José havia interpretado o sonho de Faraó, Faraó entendeu que ele era a pessoa mais qualificada para liderar o Egito naquela saga dos 7 anos de fartura e dos 7 anos subsequentes de carestia. E José, então, liderou o Egito nisso, foi considerado o segundo homem do Egito. Faraó chegou a dizer para ele que só seria maior que ele estando no próprio trono do Egito. E José, então, torna-se um grande homem no Egito, faz o recolhimento de parte do trigo, parte do cereal que era colhido pelos egípcios naquele período, dos 7 anos de fartura, e criou então o sistema de armazenamento, a cazengue, né? Para quem é mineiro sabe bem o que eu estou falando, né? Criou o sistema de armazenamento chamado cazengue do Egito, e durante os 7 anos de carestia, os egípcios então passaram a comprar do governo o pão, comprar do governo o trigo que estava armazenado, e assim o Egito foi sobrevivendo. Mas a questão do problema vivido não era só do Egito propriamente dito, mas da região circunvizinha, e então Jacó e a sua família também passaram carestia durante aqueles 7 anos das vacas magras ou das espigas mirradas, e Jacó ficou sabendo que no Egito havia trigo, no Egito havia pão, e ele manda os seus filhos ao Egito comprarem pão. Mas a parte que mais interessa a nós está aqui nos versos 18 e 19. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram, aqui os egípcios, buscando em José, buscando nos armazéns do Egito, a provisão para suas vidas. Não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro. Ou seja, eles já tinham gastado o dinheiro que tinham naquele período, comprando trigo dos armazéns gerais do Egito. O dinheiro já havia acabado, e eles então vêm a José para dizer, olha, nosso dinheiro já acabou, nosso dinheiro acabou totalmente, e meu senhor já possui os animais, nós já gastamos todo o dinheiro que tínhamos comprando trigo,
já gastamos também o nosso patrimônio de semoventes, né? Pegamos os nossos animais, também demos em pagamento de trigo, e nada mais nos resta diante de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Não temos mais nada, dinheiro acabou, animais acabaram, só temos agora o nosso próprio corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão. Então, daí a razão por termos dado uma olhada ali no preço do pão, para a gente saber mais ou menos de que valor se estava falando, né? Compra-nos a preço de pão. Parece, num primeiro momento, um valor muito pequeno, né? Um pãozinho, R$2. O que são R$2 hoje? Com a inflação galopante que nós estamos tendo no nosso país, R$2 não valem quase nada. Dá para comprar um pãozinho de 50 gramas, e nada mais que isso. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então, meus queridos, nós temos aí esse momento crucial em que José compra os próprios egípcios e eles se tornam escravos do rei do Egito, eles se tornam escravos de Faraó, vendidos a preço de pão. E ao olharmos o texto de João que lemos na parte litúrgica, especialmente João 6:35, em que Jesus diz: eu sou o pão da vida, nós compreendemos então que também nós fomos comprados por Deus a preço de pão. Só que o preço de pão lá do Egito era o preço de pão que foi dado para que nós pudéssemos ser resgatados da nossa condição e não morrêssemos como os egípcios reclamaram com José, haveríamos, pois, de morrer, compra-nos a nós a preço de pão. A mesma coisa poderíamos dizer do que Deus fez conosco. Haveríamos nós de morrer nos nossos delitos e pecados, compra-nos a preço de pão. E Deus então nos comprou, Deus constituiu a sua igreja, comprando-nos a preço de pão, com a diferença de que o preço de pão que Deus usou para nos comprar é o preço do pão da vida. Apocalipse 5, 9 e 10, João viu e registrou e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então há duas diferenças gritantes aqui. Primeiro, o preço de pão que Deus usou para nos comprar é o preço do pão da vida, é o preço do seu próprio Filho Jesus Cristo. E segundo, que Faraó comprou os egípcios para tornarem-se seus escravos. E em alguma medida, o que Deus fez também é igual. Nós também fomos comprados para nos tornarmos escravos de Deus. Só que a escravidão que Deus impõe sobre nós é a escravidão da bênção. Porque de fato e de direito, queridos, o ser humano só tem duas possibilidades na vida. Ou ele é escravo, ou então ele é escravo. Exatamente. Ou o ser humano é escravo, ou então ele é escravo. Ou é escravo de Satanás e vive debaixo da maldição eterna, ou se torna escravo de Deus e, num contrassenso da própria palavra, torna-se livre por ser escravo daquele que nos comprou a preço de pão. Assim, a ideia que queremos discorrer com os irmãos aqui, olhando também 1 Pedro 1, 17 a 21, em que Pedro registra: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, esse tempo em que estamos
aqui na face da terra, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, antes de que Deus tivesse criado o mundo. Deus já sabia exatamente o que ele ia fazer, ele não foi tomado de surpresa em momento algum, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então temos aí Pedro falando do valor da morte de Cristo na cruz. Ele diz, nós fomos resgatados não pelo valor de ouro ou de prata, que são os metais considerados mais preciosos sobre a face da terra, mas nós fomos resgatados, nós fomos comprados para Deus por um preço infinitamente superior, o preço do pão da vida. Fomos comprados a preço de pão, o preço do pão da vida. E já que fomos então comprados a preço de pão, ao preço do pão da vida, já que Deus constituiu essa igreja comprando-nos a preço de pão, então, para sermos igreja de fato, precisamos entender algumas verdades sobre essa aquisição feita por Deus e o que ela significa. Primeiro, precisamos entender que nós necessitamos que o Senhor nos compre. Nós vimos agora há pouco o vídeo do reverendo Osni, uma das facetas do ministério, um dos braços do ministério do reverendo Osni no Oriente Médio é o resgate de crianças. Ele não gosta que se use o termo comprar crianças, porque parece que as crianças são objeto, são coisa. Então ele prefere usar o termo resgate de crianças. E já há muitos anos, tem 25 anos que o reverendo Osni trabalha no Oriente Médio, e há muitos anos que ele vem desenvolvendo esse ministério. Ele mesmo não dá a cara dele, porque ele é estrangeiro, então ele não pode, mas ele tem a equipe de crentes que estão com ele lá, que são árabes, e eles então fazem as negociações, e volta e meia eles conseguem resgatar crianças que são efetivamente compradas. Quando eu conversei com o reverendo Osni a primeira vez sobre isso, ele esteve já acho que umas 2 ou 3 vezes aqui no Brasil, e eu pude me encontrar com ele e conversar pessoalmente sobre esse assunto. Então ele contou como são feitas essas negociações. Então eles vão, um árabe da equipe dele vai, então se aproxima ali da região onde estão os terroristas que sequestraram famílias. Muitas vezes eles matam os pais e levam as crianças, outras vezes eles levam os pais junto com as crianças, fazem dos pais escravos, das crianças, como a Ana Josina já mencionou, escravos sexuais, ou então soldados. Daí vem a palavra infantaria, não sei se vocês conhecem, A palavra infantaria vem daí, dos infantes que são obrigados em muitas guerras a portarem armas, as crianças, infantaria é de infante, criança, e os terroristas usam as crianças muitas vezes como soldados, portando armas de altos calibres, fuzis, para ingressarem no mundo do terrorismo. E então essas negociações são feitas e eles conseguem comprar, ou como o reverendo Osni prefere dizer, resgatar as crianças, levá-las para orfanatos, às vezes próprios da equipe, às vezes de outras instituições, às vezes, dependendo da situação, tem que levar as crianças para outro país para evitar riscos. Então é um trabalho muito meticuloso, muito cuidadoso para resgatar aquelas crianças. E elas são resgatadas, não apenas resgatadas das mãos de terroristas, mas elas são resgatadas para o Senhor Jesus Cristo, porque essas crianças vão para orfanatos cristãos para aprenderem sobre Jesus e serem salvas pela graça de Jesus, porque são crianças, filhos de pessoas da região que, na grande maioria, são praticantes do islamismo, não conhecem Jesus, mas elas são resgatadas e levadas ao conhecimento de Jesus. Então Deus tem resgatado vidas de formas as mais diversas, mas a todas essas vidas Deus tem comprado com o preço do sangue do seu Filho Jesus Cristo,
o pão da vida. Então, nós precisamos que o Senhor nos compre. Vejam que o texto de Apocalipse diz claramente, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Então, Deus está comprando aqueles que pertencem a Ele. Outra vez parece um contrassenso, porque toda a criação pertence a Deus, mas ao mesmo tempo, Deus compra aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo para serem participantes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos ser comprados. Vejam que os egípcios foram a José e disseram a ele: compra-nos. Se tu não nos comprares, nós pereceremos. Então, compra-nos a nós mesmos. Compra o nosso corpo. Eles disseram: só nos resta o nosso corpo e a nossa terra. Então, compra o nosso corpo. Compra o nosso próprio ser. Torna-nos escravos de Faraó, mas para que nós vivamos e não morramos. Então, queridos, se o desespero dos egípcios era válido num contexto em que eles estavam sendo comprados para serem escravos de um rei terreno, de um rei pecador, de um rei mundano, quanto mais vale essa verdade de nós nos achegarmos a Deus e dizermos: Deus, compra-nos para Ti, porque senão morreremos. Compra-nos para Ti, para que vivamos, Senhor, sabendo que esse Deus, esse Rei que nos compra pelo preço de pão, ainda que diga que nos compra para sermos seus escravos, e é verdade que nos tornamos escravos de Jesus, escravos de Deus, por essa aquisição que Deus faz, mas é a escravidão mais maravilhosa que um ser humano pode, de fato, enfrentar. É ser escravo de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: já não vos chamo servos, trato-vos como amigos. Ser escravo de Deus significa tornar-se amigo de Deus. Se era verdade para os egípcios, quanto maior verdade não é para nós clamarmos a Deus e dizermos: compra-nos, Senhor, compra-nos para que vivamos e não morramos. Em segundo lugar, queridos, já que Deus constituiu a sua igreja dessa forma, comprando-nos a preço de pão, nós somos escravos de Deus. Vamos enfatizar um pouco mais agora esse aspecto de nos tornarmos escravos de Deus. A escravidão é algo terrível. Nós conhecemos a história de vários outros países, mas conhecemos a história do nosso próprio país. Quando a escravidão foi implantada aqui, quando foram trazidos seres humanos transportados nos porões dos navios, como se fossem coisas, não se importava com a saúde desses seres humanos. Muitos deles morriam na travessia da África para cá, eram tratados como objetos. O escravo não tinha direito a absolutamente nada. O seu senhor era dono da vida do escravo, tinha direito de vida e de morte sobre o escravo. O escravo tinha roupa se o seu senhor lhe desse, o escravo tinha comida se o seu senhor lhe desse. O escravo podia constituir família, porque as famílias que eram trazidas, muitas vezes famílias eram aprisionadas juntas e eram trazidas juntas, mas no momento da venda nos portos, ali as famílias eram esfaceladas, não interessava se havia marido, mulher e filhos. Chegava um, comprava o marido, porque se interessava pelo porte físico, para o trabalho na lavoura de cana, especialmente naquela época, no café, e levava aquele marido para um lugar. A esposa era comprada por outro, levada para outro lugar, os filhos, e assim as famílias se esfacelavam. E o escravo que não tinha família própria, que não era casado ou casada, podia constituir família se o seu senhor permitisse que constituísse. Então o escravo não tinha direito a absolutamente nada. A escravidão no Brasil foi algo extremamente horrendo. É uma página da nossa história que precisa ser virada completamente. E até hoje, a sociedade ainda, de alguma forma, tenta, através de cotas e de outras formas, pagar a dívida que o país tem
com aqueles que foram trazidos escravos e tiveram as suas vidas esfaceladas na escravatura aqui. Então, escravidão, de um ponto de vista de olharmos e estudarmos a história, é algo horrendo. Mas como temos visto no texto, a escravidão a que Deus nos sujeita é a escravidão da graça, é a escravidão da bênção, é a escravidão da salvação, é a escravidão de chamar o escravo não como escravo, mas como amigo. Por isso, nós precisamos entender o que significa sermos escravos de Deus. João 8, 31 a 44, João registra: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E Jesus então volta a dizer-lhes: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, toda a humanidade sem Cristo está debaixo da escravidão do pecado. Desde que Adão e Eva pecaram no Éden e transmitiram esse pecado para toda a humanidade, porque Adão e Eva estavam lá como nossos representantes federais. O próprio nome Adão significa humanidade. Por isso que Adão é tido, lá em Gênesis 5, não como o ser humano do sexo masculino, mas como o casal. Criou Deus, pois, o homem, o colocou no jardim do Éden e o abençoou, e lhes chamou, macho e fêmea, pelo nome de Adão. Está lá em Gênesis 5, 1, 2 e 3. Então, eles, como representantes federais, transmitiram para nós o pecado original. E todos nós nascemos escravos do pecado. E Jesus diz a eles: vocês são escravos do pecado. Mas se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Se o Filho libertar, vocês serão livres. Então, a escravidão que Deus propõe para nós é a escravidão da liberdade em Cristo. É a ideia antagônica em si mesma. Nos tornamos escravos de Cristo para sermos livres da escravidão do pecado e termos vida eterna nele. Além disso, queridos, em terceiro lugar, já que a igreja foi constituída a preço de pão, só um minutinho. Nós entendemos que se nós quisermos sobreviver, nós só poderemos sobreviver verdadeiramente se permanecermos debaixo da proteção do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Lembram-se a instituição da Páscoa como se deu no momento da 10ª praga no Egito? Estavam os judeus no Egito e Deus mandou que Moisés então disseminasse entre os judeus a celebração da Páscoa, que seria a matança do cordeiro, e o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas da casa. E todos aqueles que estivessem debaixo da proteção do sangue do cordeiro estariam protegidos do anjo da morte. Nós podemos imaginar que, porventura, algum egípcio, tendo ouvido as palavras de Moisés e tendo crido no Deus de Israel, tenha celebrado a Páscoa com a sua família, tenha separado um pouco do sangue do cordeiro e tenha passado nos umbrais da sua porta. A pergunta que fazemos é: o anjo só passou para matar em casas de egípcios e, ao mesmo tempo, o anjo deixou de passar somente em casas de judeus? Não. O que o texto diz é que o anjo da morte passou por toda a terra do Egito, e toda casa que não tivesse o sangue do cordeiro no umbral, todos aqueles que estivessem dentro daquela casa, que não estava debaixo da proteção do sangue do cordeiro, tiveram
o primogênito morto. E por outro lado, se algum egípcio então tivesse crido na palavra de Deus e feito a pintura dos umbrais das portas da sua casa com o sangue do cordeiro, certamente o anjo da morte não passou ali. Significando dizer que a sobrevivência se deu exatamente por causa da fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no sangue do Cordeiro. Lá eles não sabiam ainda de Jesus Cristo, eles não tinham a clara visão que nós temos de Jesus Cristo, mas eles tinham o tipo de Cristo que era o Cordeiro, cujo sangue foi derramado para a sua salvação. E até egípcios puderam ser salvos se creram na palavra de Deus e colocaram o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua casa. Por isso, nós precisamos entender que a nossa sobrevivência depende única e exclusivamente de entendermos o que Deus fez através de Jesus Cristo. Sem a morte de Cristo na cruz, sem a proteção do sangue do Cordeiro, sem termos sido comprados a preço de pão, o pão da vida, nós não sobreviveríamos. E por último, para encerrarmos essa nossa reflexão sobre o fato de Deus ter nos comprado a preço de pão, ainda há um último elemento aí no verso 19 do texto que nós lemos. Ao finalzinho, depois de eles dizerem, compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó, ele diz, dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos. E não à toa, Jesus Cristo é chamado de a semente de Davi, o renovo de Davi, o broto do tronco de Davi. Jesus é essa semente, que é semente eterna. Eles compraram trigo para poder semear. Naquele momento, semear o trigo não adiantaria nada, porque estavam vivendo os 7 anos de carestia, e nenhuma semente brotaria. Mas eles compraram trigo na esperança de, em algum momento, poder voltar a plantar aquele trigo, uma semente que perece, mas nós fomos resgatados pela semente eterna, o Senhor Jesus Cristo. Eles disseram, dá-nos semente para que vivamos e não morramos. Nós então recebemos da graça de Deus, a semente de Deus, Jesus Cristo, o renovo, aquele broto do tronco de Davi. Davi nasceu em Belém, Jesus nasceu em Belém, na casa do pão, o pão da vida, a semente eterna que germina em nós a vida eterna. Quando Jesus menciona algumas das formas como ele é conhecido, não é? Nós vemos, por exemplo, rios de água viva, rios perenes, rios que correm constantemente, semente eterna, semente que germina para a vida eterna, não apenas uma semente que é perecível, como o trigo que os egípcios receberam, todos aqueles que foram até o Egito comprar das mãos de José, receberam uma semente perecível, mas nós somos participantes da semente eterna, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, celebremos a Deus, celebremos Jesus Cristo, o pão da vida, celebremos o fato de termos sido comprados a preço de pão. R$2, um pãozinho. Fomos comprados a preço de pão. Deus seja louvado, porque nós fomos considerados por Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, para sermos comprados a preço de pão. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, mais uma vez somos gratos a Ti, pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, o pão da vida. Ele que foi morto, cujo corpo foi partido na cruz, e quando celebramos a ceia, nos lembramos do partir do corpo de Cristo,
partindo o pão, porquanto Jesus é o pão da vida, aquele que se deu por nós, aquele que nos comprou a preço de pão, para que fôssemos salvos. Muito obrigado, Deus bendito, por ter nos revelado verdades tão preciosas quanto esta, e ter nos dado o privilégio de compreendermos estas verdades e sermos participantes da tua graça. Ajuda-nos, Deus, para que o nosso coração seja um coração cheio de gratidão e que assim nós proclamemos estas verdades maravilhosas que nós recebemos por graça e misericórdia, para que outros eleitos do Senhor que estão sofrendo por aí possam conhecê-las o quanto antes e se tornarem também participantes da vida eterna em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Deus, torna-nos evangelizadores, que a nossa vida seja uma vida de evangelização, que o nosso viver transmita a graça de Cristo a quantos o Senhor quiser que nós comuniquemos. Coloca pessoas, Deus, no nosso caminho, para que nós testemunhemos das verdades bíblicas, e tantas pessoas quantas o Senhor quiser salvar, por intermédio deste meio ordinário de salvação, que é a pregação do Evangelho. Coloca, Senhor, diante de nós, e dá-nos a graça de sermos fiéis na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No nome de quem oramos, amém, Senhor.